Reflexão da liturgia da palavra deste sábado, dia 14 de julho, 14ª semana do tempo comum. Mais uma vez somos convidados a refletir sobre o chamado de Deus. Um tema que nunca se esgota, pois é preciso sempre avaliar esse chamado para perceber se estamos ou não respondendo com solicitude. Às vezes arrumamos desculpas para não ouvir ou para não responder ao chamado de Deus. Dizemos que estamos muito ocupados, que não temos capacidade, que somos pecadores, pessoas de lábios impuros, ou usamos tantas outras desculpas. Mas, como diz um provérbio, Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, não temos como fugir. Foi assim com o profeta Isaías na primeira leitura de hoje. Ele viu o Senhor e ficou com medo. Quem faz a experiência do encontro com Deus tem sua vida transformada. Vemos na igreja muitos movimentos que propõem o encontro com Cristo. Mas será que as pessoas que participam desses movimentos encontram-se mesmo com Ele? Isso gera dúvidas, pois quem o encontrou não é mais a mesma pessoa. Ela tem sua vida totalmente transformada para servir a Deus, e não é bem isso que ocorre com muitos membros desses movimentos. Mas não foi o que aconteceu com Isaías. Ele encontrou com Deus e sua vida mudou. O homem que se dizia de lábios impuros tornou-se um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Bastou que ele tivesse seus lábios tocados por uma brasa que um querubim havia tirado do altar com uma tenaz para que ele ficasse purificado, pronto para profetizar. Quando Deus toca nossos lábios ou nosso coração, nos tornamos autênticos profetas, sem medo, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. É o que mostra, entre outras coisas, o Evangelho de hoje. Nesse Evangelho, Jesus diz a seus discípulos que sejam como seu mestre, ou seja, que imitem as suas ações. Imitar a Cristo não é representar um papel, mas se converter, tornar-se como o mestre, isto é, não querer ser melhor que ele, mas fazer o que ele fez. E o que foi que ele fez? Dentre tudo o que já vimos e o que veremos, encontramos a coragem de Jesus. Jesus não teve medo de ser o que era. Enfrentou com força e coragem os que queriam impedir o projeto de Deus. Por essa razão, ele nos pede: não tenhais medo. Não tenham medo daqueles que usam artifícios e estratégias para intimidar, ameaçar, porque Deus está com todos aqueles que nele confiam. Jesus dizia isso abertamente e em qualquer lugar sem temer. O que dizia na escuridão dizia também à luz do dia, e pedia que os seus discípulos transmitissem o que ele ensinava, que multiplicassem, tornassem público o que ouviam dele em particular. O discípulo verdadeiro não deve ter medo daqueles que ameaçam matar o corpo, mas devem temer a perda da vida eterna. Quem pensa preservar sua vida fugindo da luta, acovardando-se na missão, está, na verdade, perdendo-a, pois preservar a vida desta maneira significa perdê-la, diz Jesus. Já os que gastam sua vida para que outros tenham vida, esse sim preserva a vida diante de Deus, como fez tantos outros exemplos que encontramos na Bíblia. Devemos, portanto, confiar mais em Deus. E Ele que nos encoraja e nos fortalece na missão. Tudo o que fazemos deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, porque Ele nos ama e nos conhece muito mais do que imaginamos. Somos para Deus pessoas valorosas e quando descobrimos isso, nossa vida e nosso comportamento em relação a Ele e ao nosso próximo muda radicalmente. Enfim, não devemos negá-lo diante dos
outros, pois se fizermos isso, Jesus também nos negará diante do Pai. Que nossas ações sejam sempre de perdão, amor e compaixão, testemunhando Jesus Cristo com palavras e atos. Agindo assim, estaremos sempre no caminho de Jesus, no caminho que ele indicou para os seus discípulos. Estaremos no caminho que leva ao Pai. Que possamos deixar nossos lábios serem tocados por Deus e possamos dizer com firmeza, como disse Isaías: aqui estou, envia-me. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.